Ontem, a maioria do Supremo Tribunal Federal autorizou prefeitos e governadores a tomarem medidas contra os templos religiosos de fechamento. Estavam analisando se era constitucional ou não e, infelizmente, a maioria da Suprema Corte considerou aquele ato como justo, como constitucional. Além disso, o ministro Luiz Roberto Barroso, em uma decisão monocrática, mandou o senador da República, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, abrir a CPI do Covidão. O vídeo de hoje é para comentar essas duas decisões do Supremo Tribunal Federal e como elas atropelam, como elas ignoram a Constituição Federal. Uma coisa que tem que ficar muito clara antes de eu começar a falar aqui. Eu sou contra o fechamento do Supremo Tribunal Federal. O Judiciário é sim um poder importante, mas é um poder que tem que jogar de acordo com as regras. É um poder que tem que, acima de tudo, respeitar a Constituição. E, infelizmente, muitos ministros não estão respeitando nessas decisões que estão sendo tomadas diariamente na Suprema Corte. Eu defendo sim o impeachment de muitos desses ministros, que infelizmente não vêm agindo como a Constituição Federal manda. Mas vamos direto ao ponto. Primeiro quero comentar das igrejas, dos templos religiosos. E antes de falar a minha opinião sobre o assunto, uma opinião que é baseada sim na Constituição, uma opinião que é embasada na legalidade, se é constitucional ou se não é constitucional, eu quero ler para vocês um artigo da Constituição, que é o artigo 5º, inciso 6º. O artigo 5º, para muitos constitucionalistas e para muitos juristas, é o artigo mais importante da Constituição Federal. Em seu inciso 6º, é destacado que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Eu acho que não tem como ficar mais claro que isso. Que você não pode impedir as pessoas de irem aos templos religiosos rezar. É garantido por lei a proteção aos locais de culto, na Constituição Federal, no seu artigo mais importante. E para colocar a minha opinião aqui, eu vou destacar uma frase que o ministro Cássio Nunes, uma ideia que o ministro Cássio Nunes utilizou ontem no seu voto, que eu achei muito coerente, muito boa. O ministro Cássio, um dos dois que se opôs a essa ideia anticonstitucional, essa ADPF, proposta aí pelo Estado de São Paulo, que muitos governadores acompanharam. O ministro Cássio coloca, sim, a pandemia ela está infelizmente matando muitos brasileiros, como está matando no resto do mundo. Mas nós não podemos deixar a Constituição de lado. Nós não podemos descartar a Constituição Federal durante a pandemia. A Constituição Federal continua sendo o nosso documento mais sagrado. É aquele documento que garante o Estado democrático de direito. Mas, infelizmente, a democracia está em descrédito no nosso país. E não é por conta do Executivo, é por conta do Judiciário. E cada dia que passa, eu acredito mais na teoria que a última Constituição Federal que tinha no STF saiu de lá quando a ministra Rosa Weber a entregou para o presidente Jair Bolsonaro. Porque o presidente, ele joga de acordo com as regras, ele respeita a Constituição, respeita a democracia, respeita o Estado democrático de direito acima de tudo. Mas, infelizmente, decisões da Suprema Corte não estão seguindo o mesmo caminho, estão seguindo caminhos anticonstitucionais, antilegais, antilegalistas, e o que é muito triste e muito grave, porque nós vivemos em uma democracia, ou pelo menos na teoria nós vivemos em uma democracia. Mas agora eu quero partir para outra decisão, que foi uma decisão que também me chamou muita atenção, e é mais uma decisão que extrapola um dos artigos mais importantes da nossa Constituição Federal, que é o artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eu faço questão de destacar a palavra independentes nesse ponto. Cabe ao presidente do Senado, é prerrogativa dele determinar quando serão abertas CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. Não é cargo, não é prerrogativa de nenhum ministro, seja de STF, seja de STJ, ou seja de qualquer instância ou corte, mandar que um presidente de um outro poder, do poder legislativo no caso, abra uma CPI do Covidão, por exemplo, ou qualquer outro tipo de CPI. Já tem as assinaturas necessárias? Bem verdade, tem 5 a mais que as necessárias. Só que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que determina quando ele vai abrir essa CPI, e honestamente não é momento, por duas questões. Primeiro, não tem provas, não tem evidências para abrir uma CPI. Um dos critérios para se abrir uma CPI é ter provas, é ter evidências, algo que leve você a suspeitar de algo. E segundo, nós temos que discutir reformas, propostas importantes para o nosso país que o governo federal está propondo. Mas os senadores não, eles perdem tempo olhando CPI que não vão encontrar nada. Eles perdem tempo olhando mudança de nome de rua. Infelizmente isso é muito triste, parece que o nosso legislativo não está comprometido. O presidente do Senado, lá em fevereiro, quando já tinham parte dessas assinaturas, falou, não é momento.
Então continue com essa posição firme, senador Rodrigo Pacheco. A prerrogativa é sua, não é do ministro Luiz Roberto Barroso. Não é momento. E aqui eu quero trazer uma frase do ministro das Comunicações, o ministro Fábio Faria. Ele coloca um ponto muito interessante. Investigue, que investigue, porque não vão encontrar nada. Vão procurar por evidências fantasmas, vão procurar por provas inexistentes, vão até, acredito eu, tentar manipular provas, vão tentar de tudo para colocar o governo na parede, para tentar derrubar o governo, porque sabem que lá em 2022 vão perder a eleição. Eles estão tentando de maneiras desesperadas. Agora eu pergunto para o ministro Luiz Roberto Barroso como o presidente Bolsonaro fez hoje. Por que não tem essa coragem para exigir uma investigação de onde foram parar os bilhões de reais enviados pelo governo federal aos estados e municípios? O verdadeiro problema da pandemia no nosso país não está na União, está nas federações, está nos estados, está nos municípios, está nas mãos de prefeitos e governadores, que com medidas de lockdown não melhoram a situação, que só quebram o nosso país, que fazem a nossa população passar fome e morrer por conta da pandemia. Por que não investigar também se o Supremo Tribunal Federal não quer fazer essa exigência como faz ao Senado, que é inconstitucional? Por que não a fazer as assembleias legislativas, as câmaras municipais também? Mas agora eu tenho certeza, e é um pedido que muitos brasileiros estão fazendo, bora Polícia Federal, bora Ministério Público. Se o STF não quer tomar atitude, vocês podem tomar. Vamos investigar os governadores, vamos investigar os prefeitos, porque quase 500 bilhões de reais, ou mais um pouco, foi repassado para estados e municípios. E esse dinheiro magicamente desapareceu. Agora alegam diariamente que não tem dinheiro. Vocês receberam que vocês não receberiam em 4 anos para conter a pandemia da Covid-19. Aonde foi parar esse dinheiro? Cadê essa coragem, ministro Luiz Roberto Barroso? Cadê essa coragem para pedir que o Senado vote o impeachment dos ministros da Suprema Corte? Você não tem tanta confiança que você está agindo com a legalidade, você está agindo com a lei. Então deixe que os senadores discutam esse impeachment. Exija para o ministro Rodrigo Pacheco que abra o processo de impeachment também, porque mais de 3 milhões de brasileiros já assinaram uma petição, um abaixo-assinado, pedindo para que esse impeachment seja votado no Senado Federal, começando pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas não é só parando por ele, é passando por todos os ministros, com exceção do ministro Cássio Nunes, que fez um voto muito coerente, um voto muito constitucional na questão das igrejas. E muita atenção, viu, pessoal, porque está chegando a próxima indicação do Supremo. Eu sei que quando o ministro Cássio foi indicado, muitos criticaram, mas ele está queimando a língua de muita gente. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir colocar mais uma pessoa competente lá dentro. Mas nós também precisamos fazer essa limpa, nós também precisamos empichar alguns desses ministros que, infelizmente, não estão agindo de acordo com a Constituição, não estão agindo de acordo com a lei. Um ponto, uma última coisa que eu quero deixar claro. Esse vídeo aqui não é para insultar, não é para ferir a moral de nenhum dos ministros. Eu estou tratando de decisões e eu não concordo dessas decisões. Ministros, qual a justificativa que vocês estão utilizando para fechar igrejas na pandemia? O inciso 6º, artigo 5º é claro, como eu já falei aqui. Mas é revoltante, eu vim aqui num tom moderado, sem xingar ninguém, sem defender fechar a STF porque isso é errado, aí nós seríamos os antidemocráticos. Eu vim aqui simplesmente pedir para que a Constituição Federal, a carta magna da nossa democracia, seja respeitada pelos 3 poderes e, infelizmente, o poder que está desrespeitando ela no momento, como vem desrespeitando há algum tempo, é o Poder Judiciário representado pelo Supremo Tribunal Federal. Só deixar um destaque final, também quero parabenizar o AGU, André Mendonça, e o PGR Augusto Aras pela sustentação oral que eles fizeram à frente à Suprema Corte, defendendo a abertura das igrejas. Vale destacar também porque eles representaram os anseios e os desejos de milhões de brasileiros. Bom destacar isso também, que nós temos que fazer justiça para quem merece. E respeitem a Constituição. A Constituição Federal está aí, é um documento sagrado para a nossa democracia e ela merece respeito pelos 3 poderes e o Executivo está respeitando ela desde que assumiu. O Legislativo costuma dar umas vaciladas, mas o Judiciário, infelizmente, está tropeçando demais. Forte abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima.